What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Today, we're going to talk about this specific word right here. And the word is would. Pronunciation, would, would. It's not would, it's not would, it's would, would. Do you know how to use the word would? Vamos aprender agora. Let's go. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a palavra would, ela é uma palavra em inglês, mas a gente não tem essa palavra em português. O que é would? É o ia do nosso verbo. Então, por exemplo, se eu falo o verbo go, que é o verbo ir, como que eu falo iria? Aí você vai usar essa palavrinha antes do go e fala would go, iria. Então esse ia é uma desinência verbal. A gente tem uma palavra em inglês para isso. É a mesma coisa que acontece com will. Will não é uma palavra em português, mas em inglês é uma palavra. Would tem alguns significados e algumas funções na língua. E a gente vai aprender todas as funções hoje. E eu preciso da sua participação aqui nos comentários, porque assim que você aprender uma função, você precisa vir aqui nos comentários e escrever uma frase. Beleza? Would pode substituir a expressão used to. Muitas pessoas traduzem used to como costumava, mas na verdade o used to ele transforma o verbo no pretérito imperfeito. Por exemplo, o verbo falar, pretérito imperfeito, falava. De comer, comia. De jogar, jogava. De gravar, gravava. Esse ava ou esse ia é o used to. Então olha só, quando eu era criança, eu jogava futebol na rua. When I was a kid, I used to play soccer in the streets. I used to play soccer in the streets. Então, eu jogava bola na rua. Muita gente traduz isso como eu costumava jogar bola na rua. A sua tradução, você que faz, mas não precisa usar o verbo costumava para isso, porque já existe um tempo verbal que faz essa função. Beleza? Quando a gente está pensando em uma memória que geralmente é afetiva, a gente pode usar o would na função de used to. I remember that. When I was a kid, my mother would take me and my friends to the amusement park. We would have a lot of fun. When I was a kid, my mom would take me and my friends to the amusement park. Então, quando eu era criança, minha mãe levava a gente para o parque. Levava eu e meus amigos para o parque de diversão. We would have a lot of fun. A gente se divertia muito. Então, nesse caso, eu posso usar o would porque eu estou pensando numa memória e essa memória é boa, é afetiva. Nossa, era uma época muito boa. Quando você pensa em alguma coisa no passado e você fala isso com você, nossa, era muito bom, você tem essa memória afetiva, pode trocar o used to pelo would. Now I have to be here, teaching English. Yeah, when I was a kid, I would just play around. I would have no responsibility. Beleza? Next function. Eu tinha falado no início dessa aula que o would e o will são desinências verbais, né? E a gente não tem uma palavra em português para isso. E como eu tinha falado do will, o would é o passado do verbo will. Como é que é? O would é o passado do verbo will. Por exemplo, já vou falar de reported speech, o discurso relatado, né? Quando a gente reporta uma coisa que foi dita antes, aí a gente precisa jogar o verbo para o passado. Por exemplo, eu falo assim, ó, eu vou ao shopping amanhã. I will go to the mall tomorrow. I will go to the mall tomorrow. Supõe que eu falei isso para a Nathalie. Aí a Nathalie vai reportar isso. Ela fala assim, o Rodrigo me disse, em português a gente fala assim, ó, que ele vai no shopping amanhã. Em inglês, eu não posso falar que ele vai. Eu vou falar assim, ó, o Rodrigo me disse que ele iria ao shopping amanhã. A minha frase é, I will go to the mall tomorrow. Aí a Nathalie vai reportar assim, ó, Rodrigo told me that he, qual é o passado de will? Would. He would go to the mall tomorrow. Check this out. I will go with you. I'll go with you. Aí você vai reportar assim, ó, ele disse que vai com a gente. He said, or he told me,
he would go with us. He told me he would go with us. Or he said he would go with us. I will go with you. He said he will go with us. Então, quando eu faço o discurso relatado usando a palavrinha will, a gente usa would como passado do verbo will. Clear? Well, a function number 3 is usually used when you are imagining something. Por exemplo, nossa, ela está passando por um aperto agora, né? Financeiro. O que você faria para ajudá-la? What would you do to help her? Então, olha só, eu estou imaginando, o que eu faria para ajudá-la? What would I do to help her? A gente usa isso também para o second conditional. Second conditional é um conditional de imaginação. Se eu fizesse, se eu tivesse, por exemplo, if I had a lot of money, I would buy a BMW. If I had a lot of money, I would buy a BMW. Então, se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria uma BMW. Mas como eu não tenho esse tanto de dinheiro, ainda não dá para comprar. Ainda! Um dia vocês vão me ver dando um rolê de BMW aí, tá? Mas essa aí, ó, imaginando aqui, ó. E aí eu tô imaginando essa ajuda para ela também. What would I do to help her? O que eu faria? Então é aquele ia que a gente já falou, né? Então, imaginação usa would. Next function. Would for offer. Quando a gente está oferecendo alguma coisa a alguém, a gente usa o verbo would. Geralmente, a gente fala assim, ó, would you like? Com o verbo like. Então, é o mesmo que você falar do you want? Você quer. Só que você quer, até em português, soa um pouco, I'd say, rude. In English, it's the same thing. I say, do you want some pizza? Or would you like some pizza? Do you want some Coke? Would you like some Coke? Então, quando você está oferecendo de uma forma educada, a gente usa would. O que você gostaria de fazer? Você gostaria de viajar? So, what would you like to do? Would you like to travel? Então, a gente junta aqui também com um polite request, que é um pedido com educação. Né? Então, vamos fazer, what would you like to do? What would you like to eat? Would you like some pizza? Estou oferecendo. Would you like some Coke? Estou oferecendo. Então, polite request. E quando você está oferecendo alguma coisa para outra pessoa, a gente também usa o would mais o verbo like. So, what I want you to do is very simple. What I want you to do. Okay, I want to be polite. What I would like you to do is, I want you, or I would like you to write here in the comments sentences using the word would. Would you do that for me? I hope so. Oh, don't forget to subscribe to the channel, like the content, and if you want more content, make sure you follow me on my Instagram at teacher.rodrigonorato. Well, I'll see you in the next video. Thank you very much for watching this class. Holla at your boy.